Olá pessoal, bem-vindo ao Boas Opções. Esses são vídeos curtinhos em que eu estou analisando uma ação, tá? Uma por uma. Então eu vou analisar algumas que eu prefiro analisar, não vou analisar o mercado inteiro, porque não faz sentido. A gente analisa basicamente ações que tenham ah, interesse, né? Interesse, nada profundamente especulativo. Ações relevantes. A BID4, Banco Inter, ano passado veio com a notícia, ano passado não, esse ano, veio com a notícia de que ia sair do Brasil, fechar capital e negociar nos Estados Unidos e tal. Só que falhou, né? Eles tentaram, mas houve aí um movimento dos acionistas minoritários e pelo jeito o troço não deu certo. O que a gente pode analisar aqui? Tá? O que a gente pode ver em BID4? Olha, a ação vinha, esse gráfico semanal, tá? A ação vinha num movimento de subida, depois de congestionar durante um tempo, tá? Ela congestionou aqui durante basicamente 2 anos. Ela vinha, em termos de subida, fazendo este movimento aqui, tá? Você pode traçar essa linha aqui de tendência, certo? Aqui. Pessoas também poderiam pensar em traçar só aqui, ela ficaria mais inclinadinha, tá? Sem problema. Quem preferir traçar ela mais assim, ó, também não tem problema. Esse é um dos motivos pelos quais, aliás, eu não gosto de linhas de tendência, porque dá margem a você fazer o que você achar melhor, né? Mas vamos lá, todas as duas não estão assim tão distantes. O que acontece aqui de interessante? O ativo subiu, subiu bastante, né? Isso aqui é um movimento bastante expressivo, de, sei lá, 300%. Só que ele fez um topo, depois fez um fundo mais alto que o anterior, muito bom. Observe que esse topo está testando aqui, certo? Eu vou tirar as linhas para poder usar o Profit aqui. Observa que esse topo aqui, ó, esse fundo, estava testando o topinho anterior. Isso é muito importante. Dentro do movimento de subida, os novos fundos não devem perder os antigos topos. Isso nos indica uma correção saudável do ativo. Enquanto não perder isso aqui, é uma correção saudável. Perdeu isso, poderá ser o início de uma reversão. Certo? Então, como é que veio aqui? Tinha uma tendência aqui, que a gente estava vendo, né? Uma linha de tendência traçada aqui, que eu vou traçar agora direto com o Profit, para não ter que ficar apagando esse troço. Tá? Então vamos pegar aquela mais inclinadinha. Seria essa. Certo? Tá aqui. Uma vez feito isso, a gente vai, ó, fez o topo, fez um fundo que não perdeu o anterior, o topo anterior. Fez um topo levemente mais alto que o anterior. Show de bola até aqui, tudo bonito, né? Só que observe o volume. Esse volume aqui. Esse volume é um volume típico de exaustão, tá, galera? Observa aqui, ó, o volume vinha aumentando muito e aqui nessa fase foi a fase em que começaram as notícias que a empresa ia sair do país e tal. Obviamente ela começou a ser muito mais negociada porque isso atrai muitos especuladores para o papel. Só que esse volume é um volume tipicamente de exaustão. Olha aqui. Muito acima. Fez um topo com um volumaço desse. Voltou fazendo o fundo, aquele fundinho que eu falei, o volume cai, normal. Depois fez um segundo movimento aqui, ó, esse movimento com um volume ainda maior do que o anterior. E um candle que foi negado. Ele subiu e perdeu mais de 50% do candle. Vamos ver aqui, ó. Ele perdeu mais de 50% daquele candle. Esse candle aqui. Com esse volumão. Isso aqui, galera, é o fim de ciclo. Tá? Isso aqui é típico de fim de ciclo. O que acontece na maior parte das vezes? Faz isso. Esse aqui é a exaustão do movimento. Você pode considerar essa ou essa, tanto faz, aí você escolhe. Tá? Mas essa aqui é uma exaustão de movimento. Tá? Normalmente, tanto para baixo quanto para cima, depois de uma exaustão, ele faz o teste do nível anterior. Isso é muito, cara, mas é muito comum. Estejam preparados para isso. Quem pensar que ao fazer isso aqui, fez um movimento, eu vou vender e vou botar o stop aqui, vai perder dinheiro. Porque voltar para testar lá é muito comum. Tá? Todo mundo sabe onde está o stop. O stop está aqui. Não tem como botar um stop aqui. Por quê? É o topo máximo histórico, acabou, não tem mais para cima. Então, você não tem como botar um stop lá em cima. Você vai botar um stop aqui. E aí ele volta para buscar. Tá? Bom, voltou, fez esse novo topo, o volume ó, não corresponde. Pensa que isso aqui é um topo para romper máxima e ir embora. O volume não corresponde. E daqui a coisa começou a andar para baixo. Tá? Esse andar para baixo poderia não significar, poderia ser uma congestão de topo, poderia ficar aqui meses ou anos. Tá? Quando que a gente começa a suspeitar que a coisa realmente degringolou? Não só pelo volume, que típico
de exaustão, mas pode exaurir o movimento de subida, mas não quer dizer que vai começar um movimento de descida, tá? Poderia só andar de lado. Como é que você vai, o que você vai fazer numa situação como essa? Tá? Ponto número 1, você não tem certeza de que nada disso aqui vai acontecer. Então você observa esse fundo que coincide com esse topo. Enquanto não perder essa região aqui, galera, pode ser só um movimento para ganhar impulso para subir, pode ser uma congestão, pode ser qualquer coisa, tá? Não é, você pode operar dentro dessa congestão, aí é um outro problema, mas não é um movimento de baixa, tá? Quando que se torna um movimento de baixa? Bom, quando perder esse fundo, que é equivalente a esse topo. Quando que foi isso? Veio aqui, segurou, observa que isso aqui virou um suporte, né? É sempre importante. Tentou subir, não conseguiu, tá? Voltou e aqui sim, nesse candle 39, perdeu o fundo que era o topo, que tinha sido suporte aqui. Aqui perdeu, esse candle 39. Tá? Para baixo não é necessário haver grandes movimentos de volume. A gente já falou isso muitas e muitas vezes. Mas quando tem, ajuda. Não é o caso. Tá? Mas nessa perda aqui, a coisa realmente ficou significativa e era para o pessoal já. Quem estava comprado já, se não tinha saído ainda, e era aconselhável que tivesse saído, tinha que sair aqui. Quem não saiu, ou melhor, quem não estava posicionado tal, ou pensou em o que fazer, aqui já era a hora de começar a operar para baixo, começar a operar na venda. Tá? Ajuda o fato de que as médias tinham cruzado, que a média de 9 em azul e a média de 20 em rosa. O cruzamento das médias, uma vez que ela vinha fazendo, ó, desde aqui de baixo, de junho de 2020, que não havia um cruzamento de médias, certo? Desde aqui. Tá? E foi quando efetivamente deu início a essa subida muito poderosa. Até aqui, ó, congestão. Mas, uma vez que cruzou a média, você tinha esse candle 39, não tinha muito o que discutir. Uma outra forma de ver isso, tá? Naquela linha de tendência, ó, perdeu a linha de tendência aqui. Foi também no pouco antes do candle 39. Perdeu a linha de tendência. Mas no estocástico lento, compensa o cara também olhar isso. Certo? Vamos ver. Não é seta, quero reta. Ele tinha aqui, ó, desde esse fundo, depois um outro aqui, depois um outro aqui. Então, tem como traçar uma linha de tendência no estocástico. Tá bem? No estocástico. A linha de tendência do estocástico é essa. Tá? Tá aqui. Ora, muitas vezes o rompimento da linha de tendência no indicador antecede o rompimento no preço. Isso aqui, claro, para operar isso aqui, o cara tem que ser extremamente agressivo. Tá? A maior parte das pessoas não vai fazer isso. Um ou outro, sim. Mas, independente de se você vai operar ou não, você tem que ficar assim, extremamente ligado na perda dessa linha de tendência aqui. Tá? Especialmente sendo esse um gráfico semanal. Se observar, quando perdeu a linha de tendência, eu estou posicionando aqui por baixo, tá? Estou vendo por aqui. Quando perdeu aquela linha de tendência, foi aqui. O preço não tinha ainda cruzado a média de 20 para baixo. Antecedeu em muito, pensa que isso é uma semana, né? São semanas, antecedeu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, quase 2 meses, antecedendo o rompimento do indicador em relação ao movimento do preço. Quem for muito agressivo e tiver operado essa perda de linha de tendência no indicador, pegou mais 20% de queda do que só quem operou daqui em diante. Uma belíssima queda, diga-se de passagem, 40%. Mas o cara que pegou aqui, pegou 20% a mais. É onde ser agressivo às vezes paga, se o cara tiver, né, o perfil para isso. Mas o que eu queria mostrar é isso. A perda do sinal aqui, do indicador, é muito importante. Você tem que estar sempre muito ligado nisso. Tá? Porque antecede, muitas vezes antecede. Tá? Depois que cruzar as médias, então aí não tem dúvida. Aí o cara aqui não tinha mais nem o que discutir. Certo? Então fiquem atentos aí. Qual o objetivo disso? Aí o ideal seria traçar os fibos. Eu não gosto, eu não traço muito fibo, tá? Eu traço suporte e resistência. Tá? Vamos traçar aqui. Ó. Aonde? Seria esse. Esse é o próximo suporte esperado. Por quê? Perdeu esse suporte, que era o fundo e o topo. Esse aqui é um suporte menor, mas também seria respeitado. Foi aqui. Observa que houve várias tentativas de romper essa região. Teve nesse candle, nesse candle, nesse candle e efetivamente aqui foi embora.
mas é um suporte menor. Agora, esse não, esse já é um suporte mais significativo. Foi resistência aqui durante movimentos de subida fortes do ativo, né? E segurou aqui. Então, o alvo primordial seria essa região, que está lá em 7,83. Em relação ao preço atual, que está em 9 e tanto, isso aqui dá ainda uns 15% de queda. Tá? Infelizmente, BID não é um ativo bom para operar através de opções, mas para quem vai operar através de ações, tal, pode dar barato aqui. Né? Aí é uma questão individual de analisar o que o cara gostaria de fazer ou não. Mas fica a análise, tá bom? Não se esqueçam, por favor, de dar uma olhadinha no meu Instagram. Tá? O meu Instagram tá aqui, ó, @boas opções campos. Dá uma olhadinha lá, porque nem sempre as análises que eu faço lá, eu faço vídeo aqui, e vice-versa. Tá? Então, um complementa o outro. O YouTube complementa o Instagram e vice-versa. Dá uma olhadinha sempre lá, se você não está inscrito no meu Instagram, siga, dá uma olhadinha. Valeu? Um grande abraço para vocês e até breve. Tchau, tchau.